Oi, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, fizemos um teste aqui, hoje com a nossa convidada Fabiana Piscinin, aqui no nosso projeto especial de março, ao vivo no Devi, que já está sendo carinhosamente chamado de caminhada online. Então, estou aguardando nossas convidadas, nós já entramos, mas saímos, então retornamos agora definitivo. Vimos que é bom sinal. Eu então aguardo aqui. Obrigada, gurias, muito obrigada por entrarem novamente. Nós já estávamos com 8 gurias ali. Fabiana. Opa, saiu o teu nome errado ali, agora que eu vi, vou ter que corrigir depois. O meu corretor tinha Fabiana Piscinin com 2 N's e eu escrevi ali na live, Fábio, porque tem que escrever ali no título. E o corretor passou aquele nome e eu cliquei em cima. Boa noite, Suzana, Vera, Fabiana nos solicitando. Estou aceitando a Ana Júlia. Passam aí o aviãozinho para as gurias. Ô, Fábio. Oi? Mil perdão, eu fui, enquanto tu saíste, eu fui fazer o título da live para tá dizendo ali, não sei se tu sabe como é. E aí o corretor tinha Fabiana Piscinin com 2 N's e saiu ali errado, então me perdoa. Depois eu altero o título. Tá bem, não tem problema. É 2 Cs, na verdade, né? É 2 Cs. Mas o corretor e um N no final. Isso mesmo, e um N no final. Mas eu fui ali, agora no nosso intervalo, eu fui ali escrever de novo o título. E agora eu acho que eu escrevi com 2 N's. Desculpa, pelo amor de Deus, professora de jornalismo. Não tem problema, não tem problema. Minha mestra, tu já disse que é para eu fazer jornalismo também, né? E, na verdade, a gente tem a sorte de estar lidando hoje em dia com essas mídias eletrônicas que permitem que a gente faça as alterações. Pensa que uma vez era tudo impresso, se saísse errado, saiu errado, não tem mais como consertar. E hoje a gente tem essa possibilidade, né? Pois é, mais uma vantagem aí de agilizar, deixar práticas, coisas. Única coisa que tu sabe o que acontece, que eu tô aprendendo com as meninas aqui, dizem que esse algoritmo aí do Instagram, quando a gente posta e quer alcance, ele não permite que a gente volte lá e corrija. Qualquer correção que tu fizer de novo, edite, ele corta as tuas visualizações. E eu já percebi isso. Bom, tem isso então, né? Viu? Então, não, mas quando for uma publicação em Instagram, assim, mas quando for em outras, tu fala no modo geral. Né? Eu queria só aproveitar para te perguntar se o meu áudio tá bom aí, se tu tá me vendo bem. Eu tô vendo muito bem agora, maquiagem linda, o cabelo maravilhoso. Olha só, tudo bom. A pele fantástica. E eu vou falar uma coisa, eu peço assim, ó, eu peço que vocês compreendam, porque vocês sabem que ontem eu vim quase pelada aqui em cima, porque eu não observei, como eu tô em casa, que eu tava com uma tomara que cai aqui assim. Aí, hoje eu fechei um pouquinho mais. Só que com essa história que eu estou no 3º dia do Covid, me faz muito bem tomar muito banho. Claro. É o que está me ajudando, assim, energizando. Então eu saio do banho, daqui um pouco vou pro banho. Me sinto assim mais relaxada, né? Ô, Fátima, mas como que tu tá? Como é que tu tá lidando com isso? Pois é, eu posso até falar isso aqui, né? Pode. Espaço é teu. Porque eu nem apresentei, nem fiz a apresentação ainda. Obrigada, Rosane Aquino, Fábio Dumer, Suzana Assman, tem uma filha que é jornalista, está fazendo sucesso aí em Porto Alegre, nas televisões. Uma amiga, filha de uma amiga minha, elas estão aí, sempre com a gente. Legal. Ó, Babi, tô falando em você aqui. Então, a Fabiana Piscinin, ela é coordenadora, nem era para dizer agora o teu currículo, jornalista, professora do curso de Comunicação Social e do programa de pós-graduação
e mestrado e doutorado da Unisc. Em letras, da Unisc. Show. Muito prazer em estar contigo, tá? Prazer é meu, Fátima. Então eu quero dizer, porque eu quero falar um pouquinho, então, para fazer essa apresentação. Então, eu me chamo, para quem está a primeira vez, Fátima Siqueira, e sou idealizadora dessas loucuras, assim, de caminhada, rumo à saúde e à beleza, jornada Despertar, no Espaço Devi, agora esse especial de março. E também, quem quiser saber mais detalhes lá do Espaço Devi, só entrar lá no nossos destaques ou observar lá, porque temos muitos leques. Lá a gente tem muitos segmentos, desde produtos para nos deixarmos bem, fortes, belas, e terapias, e workshops, e muitas coisas, tá? E por isso mesmo que eu estou aqui, Fábio. Porque tu perguntou do Covid, e hoje eu acordei muito mal, muito mal. Eu fui logo trabalhar o meu pensamento, tomar muita água, tomar banho, dizer não, eu não vou aceitar, é assim, aceito, mas eu não quero que uma das coisas que me manteve, que mantém, é justamente eu saber, eu gosto muito de estar aqui fazendo essas trocas. E eu acho que podem observar como uma carência ou como uma necessidade, assim, mas é o que eu gosto, porque eu sinto muita falta, assim, da mulherada, que eu sempre trabalho junto, e eu sei mais ou menos o que cada uma dessas aí que eu conheço, eu sei que nós estamos podendo agregar para elas. Então, se for para agregar para uma, duas, três, que escolheu estar aqui hoje com a gente, eu já estou muito satisfeita, porque essa vai contribuir com outras e assim vai multiplicar. E é uma intenção, assim, de trabalhar o tema mulheres, mas não é nada engessado. Mulheres, de uma forma geral, olhando ela nos aspectos da saúde, todos os aspectos, físico, mental, emocional, espiritual, e também as suas dificuldades, as suas percalços para conseguir atingir os seus sonhos, ou até para descobri-los. E para realizar todas nós mulheres, mães, tias, estudantes, namoradas, esposas, avós, a mulher está hoje num ritmo bem frenético, principalmente agora com a rede social. Concordam? Com certeza. E então, é sobre isso que a gente vem aqui para estar discorrendo sobre esses assuntos, para estarmos compartilhando ali com elas, estarmos levando uma palavra que possa agregar ali na sua energia, na sua convivência do dia a dia, com todas as dificuldades que estão acontecendo. Agora mesmo eu estava pensando que não preciso citar, mas todos nós sabemos que somos uno, né? E estamos todos sob influência do que acontece com todos estão sob influência. E puxando para o mais alto do pensamento, para o pensamento mais leve, mais sutil, mais amoroso, cuidar para a gente não descer para os sentimentos de medo, né? De medo e de angústia. Então, é por isso que a gente tem tido um ótimo retorno das nossas lives. Os assuntos vão ser abordados assim, de acordo com a tua visão, de acordo com que tu puder trazer e agregar, porque eu estou aqui apenas como uma mediadora, digamos assim, sendo uma ponte aqui para essas gurias aí. Além do mais, nós temos os sorteios que vão ajudando, os sorteios tem que dizer a palavra mágica até o final da live, já vai pensando na tua palavra mágica. Aí essa palavra mágica vai ficando lá no feed do espaço. E amanhã, durante o dia, ela escreve
e vai concorrer aos brindes, certo? Mais uma, vou colocar o brinde de ontem, o brinde sorteado ontem, por acaso, foi este produto aqui, que é o sabonete íntimo ali da Dilarolf. Isso aqui é a embalagem Viagem. E aí, quando você ganhar esse produto aqui, aí você pode depois adquirir o grande. Esse é a embalagem Viagem. Então, foi a Tina Mandelli. Tina Mandelli está por aí. Tina Mandelli que recebeu este brinde de ontem. E hoje, a palavra mágica vai concorrer a este hidratante aqui. Ó, hidratante da pele madura, tá? Então, mais um brinde vocês estarão participando. Então, não é bom, ou não é bom estar aqui no nosso especial de março? Fique aí até o final, convide as tuas amigas, passe o aviãozinho aí, dê sugestão, também participe. Nós estamos aqui para evoluir, para aprendermos juntas. E falar nisso, agora, vamos todas aí, no início das lives, Fábio, eu fazia de sapato de salto, me arrumava, me produzia toda de salto. Agora, eu como estou em casa, eu tive um espírito um pouco diferente. Eu pensei, eu vou me permitir relaxar. E eu estou com os pés no chão, com as plantas dos pés bem no chão, e eu vou pedir para que todas vocês coloquem, para a gente começar a nossa interação com a professora Fabiana. Pés no chão, então, e vamos rapidamente nos conectar com essa luz que está iluminando nosso especial de março, que está aqui. Vamos fazer este elemento aqui, que é uma vela, que a luz seja o elemento da chama dourada, da luz crística mesmo, daquilo que nos ajuda a nos conectar com a luz divina e pegar um pouquinho dela para nós e estarmos, toda vez que a gente quiser baixar a nossa energia, a nossa guarda, que a gente saiba que nós estamos, que muitas poucas coisas dependem de nós, que depende muito de a gente entregar. Estou sentindo cada vez mais, e isso é o que me fortalece para encarar as coisas. Eu não sempre fui assim, mas eu tomei uma decisão de escolher o que eu queria pensar e puxar para cima. Então, por isso eu divido aqui, e que a gente possa estar conectadas todas. Agora, fica aqui quem escolheu estar com a gente, muita gratidão. E o tema agora vai ser fantástico, gurias. Nós falamos em saúde. O espaço Devi, saúde, bem-estar, espiritualidade, saúde em todos os aspectos. Todas as atividades estão nos levando para isso. Mas o que a jornalista, mestre Fabiana tem autoridade para nos falar sobre, especialmente, a saúde mental? Dentro da saúde mental, o que a gente tem feito? O que essas mulheres, que você, minha amiga aí, tem feito para, especificamente aí na saúde mental, emocional, para arejar, para trocar a energia, para mesmo conseguir continuar fazendo aquilo que tu estás fazendo, precisa ser alimentado, nutrido. E de que forma, então, nós podemos, Fábio, nutrir esse nosso mental? E quando na nossa conversa ali foi falado sobre a arte, eu amei, só poderia ter vindo de ti. E então, eu sei que está faltando ainda minha propaganda lá do colagem.
Vamos fazer depois, vamos fazer. Tá, tô brincando. Fabiana, então tu estás com autoridade para falar. Tu sabes que eu tô me esforçando aqui com bastante vitaminas e sucos com hortelã e própolis e para manter assim poder estar aqui, tá? Mas isso aqui também me energiza. Isso aqui me energiza. Eu não poderia. Ainda bem que eu tive isso aqui. Tudo acontece. O universo bota pra gente. Porque imagina se eu tivesse eu como sou, a ficar o tempo todo. Eu tenho lido, eu tenho visto séries, eu tenho visto no YouTube muita coisa boa quando dá. Mas aqui é o que está me fazendo a vibração ficar elevada. Então, com a palavra agora, só tua, estou toda ouvidos. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né, Fátima, e te parabenizar por essa iniciativa tão bacana. O valor que tem, né, como tu dizias, essas trocas é inestimável e, na verdade, seria muito bom que a gente pudesse estar fazendo essa interação presencialmente, né, regada talvez a um bom chimarrão, claro, ou alguma outra proposta mais etílica, talvez, né, mas nesse momento é o que podemos fazer, é o contato e a interação possível, né? E é com ela que nós vamos lidar. Então, parabéns pela ideia, pela proposta e por também propor uma programação que não se restrinja só àquela ideia mais inicial que a gente tem de comemorar o Dia da Mulher só olhando para a coisa especialmente física, né, da coisa estética, quer dizer, quando a gente está falando de beleza e de saúde, a gente está falando de algo mais largo, né, nós estamos falando da beleza talvez da vida da mulher, né, e isso inclui todos os aspectos e todas essas diferentes dimensões que fazem essa vida. Então, parabéns pela tua iniciativa. Também queria cumprimentar as pessoas que estão aí. Eu não estou conseguindo ver todo mundo. Acho que tu tem o controle melhor aí de quem está entrando, né? Mas eu já vi que tem umas amigas minhas aí que estão participando e eu quero, então, estamos querendo agradecer. Coraçãozinho aqui, coraçãozinho. Agradecer a participação. Bom, em primeiro lugar, eu acho que uma coisa importante para ser dita, né, a respeito dessa questão da saúde é justamente a gente assumir uma postura que vem sendo, inclusive, cada vez mais fortalecida nos dias atuais, que é a ideia de que esse indivíduo que já foi visto como alguém que é físico, mental, espiritual e emocional de forma separada. Mas a modernidade, né, ela fez isso, ela separou esse indivíduo, ela individualizou essas dimensões, como se elas não fossem parte do mesmo ser. Mas, afortunadamente, a gente tem visto que isso é um erro, né, e que estamos recuperando uma visão, inclusive, que já foi vigente em outros tempos da humanidade, né, de que o indivíduo é uno. E aquilo que ele pensa interfere no seu emocional, que interfere no seu físico, como sabemos, né? Quer dizer, as coisas são todas integradas. E nesse sentido, eu quero falar um pouco, então, sobre essa questão do papel da arte, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos, assim, que a gente estuda aquilo que não tem importância nenhuma e que tem toda a importância, que são as narrativas, porque a gente toma essa perspectiva de que toda manifestação artística, ela é uma história que está ali sendo contada, né? Se eu contemplo um quadro, né, uma pintura, eu contemplo uma história, uma intencionalidade ali colocada por aquele artista, né? Se eu leio um bom livro, um bom romance, é uma história. Se eu olho uma fotografia artística, também estou sempre, né? Sempre tem ali uma narrativa, uma história. A intencionalidade dos artistas, que são essas pessoas iluminadas, esses seres mais especiais que conseguem capturar o espírito de um tempo, que conseguem perceber o que está sendo questão para as pessoas naquele momento e que colocam isso
na forma de arte, né, nos ajudam a aplacar as nossas angústias, né? Então, já deve ter acontecido contigo, ou tu já deve ter escutado amigas tuas, né, enfim, pessoas das nossas relações que dizem, eu li um livro, um determinado livro que mudou a minha vida. Eu fiz uma visita para uma galeria de arte onde eu vi uma determinada obra e aquilo me tocou profundamente, eu fiquei dias pensando naquilo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, eu tenho, sei lá, filmes, livros que aquilo fica reverberando na minha cabeça por muito tempo, né? E a coisa mais interessante de tudo isso é que essa reverberação, ela tem a ver com a gente. Então, se eu tenho uma questão minha, uma angústia, um dilema, e eu leio um romance que retrata isso, com o qual eu me identifico, ou eu escuto uma música que traduz essa angústia, eu consigo, de algum modo, me sentir melhor, porque existe essa acolhida, né? É como se a gente pensasse assim, como é que esse cara sabe, esse autor, ou esse músico, ou essa escritora, sabe o que eu estou sentindo? A gente se sente assim, acolhida, né? A gente se sente como se estivesse em casa, é quase como se estivesse, tá falando de mim, né? Então, falei em mim, eu ia dizer, falando para mim. Falando para mim. Assim, eu poderia dar aqui N exemplos, mas eu vou dizer, por exemplo, um dos tantos livros que me marcaram, né? Que é um livro chamado A Metamorfose, do Franz Kafka. Nesse livro, ele relata a história de um sujeito que acorda se sentindo um inseto objeto, um inseto nojento, desprezível, e daí toda a história do romance é isso, né? É ele se sentindo, por uma série de razões, desprezado, excluído, o último dos seres. O grande barato do romance é que ele faz isso de um jeito tão bem construído que a gente nunca sabe se ele efetivamente é um inseto ou se tudo aquilo é uma metáfora, só uma comparação. Mas isso não tem tanta importância. A importância está no sentido trazido ali, que é qual? A ideia da exclusão, do desprezo, de se sentir um ser objeto. Então, a pergunta que eu sempre faço nesse caso é: quem de nós, em alguma situação da vida, já não se sentiu excluído, desprezado, né? Um ser objeto e uma sensação ruim com a qual teve que lidar e teve que superar? Então, a arte, nesse sentido, ela é muito poderosa, porque ela nos ajuda, como eu digo, ela nos acolhe de alguma maneira. E nesse momento, Fátima, especialmente nesse momento, é com isso que nós podemos lidar. Porque nós estamos em casa, né, especialmente agora nesses últimos dias que nós estamos de lockdown mais rigoroso, né? E nós tendemos para uma melancolia, para uma tristeza, para uma falta, às vezes, até de esperança em dias melhores. E quem é que nos ajuda? Ou melhor, o que é que nos ajuda? Eu sou salva... O que é que nos nutre, que nos alimenta? Exato, eu sou salva muitas vezes por uma música bacana que eu vou escutar, por um livro que eu vou ler. Até separei aqui uma poesiazinha no final, depois eu quero ler, se for possível, né? Se der, assim, eu acho que sim, bem sugerir. Nada comprido, assim, bem, né? Mas assim, ó, eu quero dizer que a arte é que nos salva, né? Ela tem dado esse respiro. E quando a gente consegue sair da melancolia e ter algum prazer, a gente consegue energizar todo o nosso o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual. Essa é, para mim, a conexão que existe entre saúde e boas histórias. E muito interessante. E daí aí tu sentes que tu estás englobando a saúde emocional, porque mostra o quanto integrativos somos, o quanto nós somos um todo e não tem como mais, assim como na tua área, na nossa, por isso no Espaço Devi, que nós há muitos anos já colocamos que o nosso objetivo, nossa missão seria de contribuir nesse processo de transformação interior e exterior, através de muitas práticas, de tudo aquilo que venha contribuir. E por que muitas práticas que a gente tem? Por que muita coisa? Para atingir o maior número de pessoas, porque umas gostam disso, se sentem necessitadas desse tipo de
de terapia ou desse tipo de produto, a outra outro. Então, por isso, a gente tem um leque. Uhum. E aí, falando, e assim, então, o espaço, ele é integrativo, holístico e integrativo. Essas duas palavras. Uhum. Porque aí o holos, né? Sim. Falar de uma outra coisa, que tu tá falando dessa coisa tão importante, que é nós nos lembrarmos que nós somos indivíduos e como indivíduos nós somos uno, e também da ideia, né, de que somos parte de um todo, né, a teoria de Gaia, né, que somos conectados, né, somos parte do todo. A arte, como ela também trabalha em cima eu digo assim, que ela trabalha em cima dos conflitos, porque nós não temos histórias se nós não contarmos algo que precisa ser superado, tratado, falado, dito, né? Então, não é para contar que tá tudo bem que eu faço um livro, não é para dizer que, sei lá, que tá tudo dentro da normalidade, que eu vou pintar um quadro, que eu vou denunciar uma situação, não. Eu vou contar uma história a partir de alguma questão que precisa ser falada, né? E ao ser falada, ser contada, ela é melhor elaborada. Acontece que essa interação com o produto estético, ela também nos dá uma outra coisa bem importante. Ela nos melhora como sujeito, ou pelo menos ela deveria nos melhorar como sujeito, porque ela desenvolve, na medida em que eu vou entender como é que funciona o dilema, a angústia das pessoas através de qualquer forma artística, eu estou desenvolvendo a competência e habilidade da empatia. Se as pessoas fossem mais empáticas, né, e talvez esse seja o grande desafio que nós temos, né, Fátima, nesse momento, com esses problemas todos que nós temos para lidar, advindos da pandemia, a gente está dando... Vale a pena. Oi? Vale a pena, prof, vale a pena tu falar muito bem o que é empatia. Tá bem. Sempre é bom lembrar. Tá bem. É que... Redundância, mas necessária. Tá bem. Então, assim, quando a gente se dá conta que não dá para resolver o problema só dentro do meu casulo, porque tá tudo conectado, e eu acho que a pandemia, assim, ó, ela explicitou isso de um jeito melhor impossível. Claro que foi de uma forma dolorosa pra gente, foi de uma forma sofrida, ela está sendo de uma forma sofrida, mas ela mostra que não adianta eu me cuidar e o outro não se cuidar, não adianta eu querer resolver meu problema e o outro não ter o seu problema atendido. Nós somos mais do que nunca conectados, e não é nem uma questão de país, uma questão de mundo, né? De 7 bilhões de pessoas, né? Nesse caso é de 7 bilhões de pessoas. Então ela é muito pedagógica, a pandemia ela nos ensina isso. E o efeito, vamos dizer assim, reverso positivo que ela deveria nos trazer é esse exercício da empatia. Quando eu leio um romance que me traz, que me descreve, né, a dor do outro, como, por exemplo, o romance que está agora nas paradas de sucesso, que é o Torto Arado, do Itamar Vieira de Mello, ele trata da questão do racismo, na verdade, de um duplo problema, o racismo contra a mulher. Então, a condição de mulher e a mulher negra. E o que ele nos traz ali? O exercício da capacidade de eu entrar na pele de uma mulher e de uma mulher negra que vive nos rincões do sertão do Brasil, pobre, né? Que tem uma situação quase análoga à escravidão, mesmo nos tempos contemporâneos. Se colocar na pele do outro é o exercício da empatia. É isso, a empatia é ser capaz de calçar os sapatos do outro, é ser capaz de entender que tem um sujeito que está sofrendo a dor dele, na literalidade, a gente nunca vai conseguir, né, sentir do mesmo jeito, porque cada um é que sabe. Mas a simples não, talvez o complexo exercício de olhar para isso, reconhecer a dor do outro, reconhecer que ele tem um lugar e que desse lugar ele tem uma angústia e um sofrimento muito particular, é fundamental para exercitarmos a empatia. E eu penso que o mundo só pode ser melhor se nós tivermos e formos sujeitos mais empáticos. Então, a arte ela é fundamental para isso, para mostrar a dor do outro, para que a gente consiga
prestar atenção nisso, refletir sobre isso, porque a nossa vida, né, Fátima, a pandemia também nos obrigou assim, a dar uma parada e produzir uma reflexão e até um olhar, um autoconhecimento. Acho que todo mundo tem que aproveitar essa chance, digamos assim, de olhar para si, né, quando as coisas se tornam forçosamente mais lentas, né, e poder fazer certas reflexões que são inadiáveis, mas a gente estava adiando, a gente não quer olhar. Mudar o ritmo. Mudar o ritmo. Mudar o ritmo. A gente tá adiando, mas é para ver como, por que continua então? O que continua? Olha também outras catástrofes, às vezes, que tudo soma ao mesmo tempo, né? Eu acho que é momento até de a gente estar preparado, meditar muito, refletir, como tu falaste, olhar para dentro, ver o que eu posso descartar nesse momento, o que está sendo demais, o que eu posso tirar da mochila, né? Eu mesma tenho feito essa reflexão desde março do ano passado. Dia 23 de março, eu lembro muito bem, eu fiz um primeiro videozinho, coloquei lá no Espaço Devi, e eu senti assim, eu percebi o que estava acontecendo, senti muito, sabe? Senti muito e comecei a me colocar à disposição dentro do trabalho, e foi assim, foi muita demanda durante o ano passado todo e muitas mudanças também em mim, na minha vida. E também para ti, claro, aí, nossa amiga que está aí. Com certeza. Eu acho que tu não está conversando, mas isso aqui é para gente dialogar, para a gente pensar juntas, para a gente aproveitar essa reflexão da Fábio. Isso aqui é feito para ti, para as mulheres que a minha intenção, nossa intenção no Espaço Devi, porque a gente convive com mulheres, muito com masculino também, mas a gente convive muito com as mulheres, e nenhuma vez foi pensando só nessa beleza mesmo, sempre tenho nessa beleza física exterior, mas sempre com o olhar para o todo, né? Eu penso também, Fátima, que então essa questão que tu colocas do encolhimento, da redução, não é só das coisas materiais. As coisas materiais são importantes, que a gente olhe e perceba, porque eu acho que a pandemia também ensinou isso. Infelizmente, a gente tem esse caminho tortuoso de aprender com a dor. Seria muito importante que a gente não precisasse de situações limites para aprender certas coisas. Mas, enfim, a gente aprende, é mais pedagógica, a dor é mais pedagógica, é a que mais ensina. Então, a gente foi percebendo o que com a pandemia? Várias coisas. Já falei algumas aqui, né? Essa questão da empatia, a questão da importância da arte, né? A outra coisa que eu penso é isso, a vida mais leve, mais simples, né? Então nós começamos a nos dar conta que a gente, materialmente falando, a gente não precisa de todas as roupas que a gente tem, de todos os sapatos que a gente tem, né? Quer dizer, a gente acumula coisas, e de repente a gente se dá conta que não precisa de tudo isso, e que esse é um momento de encolhimento, não só das materiais. Acho que o encolhimento também desses dizer mais não, essas coisas, dizer mais não, mas sim pra gente. De uma vida mais simples, né? Uma vida mais simples significa ela ser simples em todos os aspectos, inclusive de não criarmos caso onde não precisa. Porque, assim, a pandemia nos ensinou o seguinte, ela nos lembrou. Somos finitos, desculpa, mas amanhã você vai morrer. Assim como todo mundo vai morrer, né? Amanhã, figuradamente. Então, vamos aproveitar esse tempo aqui para a gente viver bem, né? E viver bem significa se desapegar de coisas que não nos levam a nada, de ficar segurando coisas que não funcionam, que não resolvem, que não avançam. Eu estou falando isso não como se eu fosse a papisa desse processo. Eu estou em processo, estou querendo fazer esse desapego e levar uma vida mais simples. Estou falando isso para nós, né? Mas eu também estou num exercício de... Para nos questionarmos. Isso aqui veio tudo como uma reflexão. Então, esse exercício do desapego é importantíssimo, né? Tanto da coisa material, quanto de sentimentos, raivas, angústias, problemas que
que se a gente conseguir fazer esse clique de se livrar deles, é uma baita do esvaziamento da mochila que está pesada, né? Eu acho que a gente vinha com uma coisa muito focada, muito apegada, muito preocupada com coisas que a gente vê hoje que não são tão relevantes assim, né? Mas isso é um exercício, não é fácil. De qualquer modo, esses momentos duros aqui de confinamento, de limitação de uma série de coisas e tal, ele tem nos obrigado a fazer mais reflexões, né? E eu acho que essas reflexões é que a gente tem que aproveitar o tempo. É como eu li outro dia eu li uma frase até, eu acho que, se não me engano, é do espiritismo, assim, ó, mas não importa, poderia ser de qualquer, né? Eu gosto muito do budismo também, não importa qual é a vertente, como é que aproveite aquela que você quiser, né? Lembrei, é do Eckhart Tolle, aquele que fala sobre o poder do agora, né? Ele diz assim, ó, poder do silêncio, poder do silêncio, poder do agora. Ele diz assim, ó, o que quer que seja que esteja acontecendo na sua vida, assuma isso como um presente para esse momento, né? Então, eu fiquei pensando assim, ó, se a vida está me dando essa condição ou essa limitação que eu tenho que ficar mais em casa, que eu tenho que ficar mais recolhida, que eu tenho, né? Então eu vou aproveitar isso para fazer o trabalho de me autorrefletir, autoconhecer, né? Acho que não é por acaso que essas coisas estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo. Queiramos que não, né, Fátima? Porque seria muito acaso nós estar passando por tudo isso, né? Sim, mas só para te interromper só um pouquinho, nós estávamos conversando outro dia, a última vez que, pessoalmente, né, Fábio? E sobre a questão do tempo também, do tempo de cada um, do tempo de cada pessoa, que cada um estava falando nesse despertar, né, para fazer essas mudanças internas e externas, e tem que respeitar o tempo aí de cada uma, né, isso não é, a gente não está falando aqui como regra, mas quando que passa a se perceber e a querer surgir alguma mudança, é quando tu vai tendo um autoconhecimento, um reconhecimento daquilo que tu vem sendo, que tu és e o que tu começa a decidir ser a partir desses entendimentos, assim. E outra, tu falou em vertente, eu tenho ouvido de uma vertente aí, de que nós estamos passando agora por uma escola, por um laboratório, digamos assim, que fiquemos alertas porque é só o começo, é só o início, essa onda do Covid, essa coisa toda aí internacional, essa briga aí de poderes, a briga por poder, né? E também sobre o jogo de poder mesmo, jogo de belezas. Então, vamos, quem sou eu para não acreditar ou para duvidar? Né? Que para nós aprendermos a lição, nós, aqui eu falo a humanidade, né? Tá faltando bastante ainda. Eu não fiquei escutando, né? Aceitei, porque eu digo quando a gente não compreende, não entende, mas a gente tem que aceitar o que né? Olha só, Fabi, eu vou ter que ler aqui por não deixar o nosso ouvinte aqui. Claro, eu estava pensando assim, nisso. Falou assim, se tinha alguém interagindo aí. Falou, amei o esvaziamento da mochila. Ó, a Cândida. Aí aqui teve um aluno teu que disse que tem saudade, belos tempos estes que eram felizes. Acho que deixa eu ver quem é aqui. Ai, peraí. Diz o nome aí que eu quero saber agora quem é. Aqui, Gilson José dos Paulo Freire, que dizia que estamos sempre sendo. Paulo Freire. Um beijão pro Dilson. Na minha época de pedagogia. Um beijão pro Dilson, tenho muita saudade dele também na sala de aula, um aluno maravilhoso. Ai, que delícia. Ontem eu falei com a Roberta Souza, que é daqui de Santa Cruz também,
conversamos um papo muito legal, dentro mais da área dela, e ela disse que foi tua aluna Foi também. minha aluna, tenho o maior orgulho da Roberta, fiquei feliz que ela estava aqui nessa série de lives. Porque assim, nós nos decidimos a convidar as mulheres daqui, né? Santa Cruz. Eu tenho feito muitas lives agregadoras com profissionais excelentes que eu fui... uma sorte que eu tive de fazer um curso na área dos florais, estudar um pouco de física quântica, e eu me abriu muito a minha cabeça, me abriu muito meu coração. E eu sou ascendente em aquário. E tem outras coisas de autoconhecimento, de terapias, que eu sei quanto é o meu papel. Então, naquelas lives, Fábio, que eu fiz desde o ano passado, era só pessoas de fora. Por quê? Porque era o meu contato, onde eu ia nas aulas, no congresso, eu fiquei tendo, assim, um conteúdo muito bom desses mestres, mas muito bom mesmo, profissionais, escritores, palestrantes, e eu fiquei muito grata de poder convidar, e eles aceitaram fazer aqui comigo, eu fiquei muito grata e pensando, eu quero mais isso, eu quero que eu não sei levar para as pessoas, eu quero que alguém me ajude a levar, para a gente estar aí confabulando nesse clima, nessa coisa positiva, nessa energia de saber que nós somos finitos, mas que o poder do agora é mais importante, que nós podemos fazer um pouquinhozinho de cada dia, se a gente não conseguir fazer muita coisa física, mas se a gente fizer com o nosso pensamento, com a energia, vibrar naquela energia do pode, do eu acredito, do eu vou, hoje é só mais um dia que eu não estou bem, amanhã eu já estarei. É um dia após dia, como dizem que os alcoólatras fazem a cura, né? E param no tratamento. Então é assim, nós estamos só mais um dia. Quem disse que eu estou com Covid e vou ficar mais 24 horas aqui? Ou a pessoa que não está com Covid? Nós temos a mesma perspectiva. Uhum. A perspectiva nossa é a mesma. Nós podemos estar aí, cair alguma coisa em cima de, né? É tudo muito vulnerável, muito... Nós temos que entregar. Então, isso também, gurias, que me fez eu não me preocupar com esse Covid. Eu estou fazendo a minha parte, eu sempre me hidratei bem, me nutri com suplementação, eu trabalho muito, é verdade, muito, 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 com o físico, com o mental, mas eu também mesclo. E eu baixei a imunidade por causa de umas coisas no fim de semana passado, eu senti, quando baixa a minha imunidade. Aí, tudo bem, eu pensei, vou estar contraindo. Mas eu vou tentar fazer da melhor forma possível. E eu acho que agora, o que não é para mim controlar, eu não posso controlar. Eu acho que o bacana, Fátima, é a gente poder ter essa positividade que você fala, sem parecer, ou seja, uma positividade com lastro, com conhecimento, né? Para ela não parecer que ela seja só algo superficial e não autêntico. Então, assim, uma pessoa que se nutre, inclusive mentalmente, porque, como eu disse, tem uma interação mais próxima com alguma forma de arte, é alguém que não está negando que o problema existe, não é uma positividade ingênua, não é uma positividade, vamos dizer assim, até mesmo imatura. Uma fuga. É uma positividade que conhece as complexidades da vida, né? Mas ainda assim consegue lidar com essas complexidades, porque afinal de contas é isso que temos para fazer. A gente não tem muita como é que diz? Margem de manobra, né? Não tem muita alternativa. Exato. Mas então, o que a gente pode fazer é mais nos conhecer e conhecer os outros, que é o que fazem esse planeta e fazem essa vida. Então, o caminho que eu ofereço para isso, que eu estou assim, defendendo aqui nessa live, é que a gente possa conhecer através da arte, através das histórias. Porque uma das nossas fontes de angústia, boa parte da nossa fonte de angústia, é a gente não ter resposta para as coisas. Então, muitas vezes, quando a gente busca o sentido para as coisas, a gente consegue, assim, ir em busca de uma narrativa que nos
nos acolha, como eu disse, que nos dê algumas respostas. Claro que nós não vamos ter nunca a resposta total, né? A resposta total não existe, mas que nos dê algumas pistas, que a gente possa contar com aquilo com aquele que um artista também já disse, que é o poeta, né? Ele diz, o poeta é a antena da raça. O que tem o poeta? O que tem o artista? Ele tem uma sacação, né? Ele consegue capturar essas angústias, ele consegue capturar os dilemas de um tempo e colocar isso num formato que seja, né, ou escrito, ou pintar um quadro, como eu disse, ou escrever uma bela música que nos deixe melhor, que nos produza uma catarse, né, um sentimento mais purificador e bacana, né? Então é com isso que eu acho que a gente pode... É disso que a gente pode lançar mão, né? Não que isso vai ser a resposta absoluta, como eu digo, porque resposta absoluta não tem, né? A única resposta absoluta, o que existe de absoluto no mundo é só a morte, né? O resto, tudo é complexo, relativo e tem camadas. Então, mas eu acho que é com isso que a gente pode lidar, graças a Deus que existem os artistas, né? Eu tenho uma amiga que ela diz assim, ó, a gente fica aqui trabalhando para poder juntar um dinheirinho, para poder usufruir desse patrimônio todo que os artistas ofereceram para nós. Eu tenho vontade de construir um busto aos escritores, ela me diz assim, de tanto que ela gosta de, né, de ler boas histórias. Outra coisa, músicas. Olha quanta letra linda que esses caras trazem, né? Não tem como quando a gente perceber que tem letras até muito passadas já, que estão trazendo muito para o atual. É verdade. Os anos 80, por exemplo, né, eu particularmente, agora eu vou falar uma opinião minha, assim, eu acho que os anos 80, na questão estética, eles foram uma tragédia. A gente usava uns cabelos horríveis, os cabelos... tu lembra dos amassados, Fátima? Tu lembra ou dos permanentes, né? Uhum. Tinha um cabelo que a gente fazia que até penteava ao contrário, assim, fazia uma coisa pantera, né? E usava uma sombra. As roupas também. Usava uma sombra de 3 cores, tu lembra disso? Era um horror. Ainda bem que não tinha internet naquela época. E esse registro não ficou, né? Agora, na música, eu acho que a gente teve grandes, no Brasil, né? A gente teve, também internacionalmente, a gente teve grandes artistas que permanecem até hoje, né? E eu fui adolescente nos anos 80, então eu tenho uma memória, assim, tenho uma saudade daquela época, porque era isso, eram músicas boas e músicas que tinham um engajamento, elas diziam coisas pra gente, né? Botava a gente para pensar também. Uhum. Sim, Renato Russo, Cazuza, esse mesmo que vive ainda, que eu gosto dele, o Buarque, né? Chico Buarque. É Buarque? Chico Buarque. E a irmã dele, eles têm umas letras assim, e eu fico tão feliz quando eu vejo que eu tenho um filho que adora. Busca esses tipos de letras. Como é que hoje não tem? Legal, né? É verdade. E a arte existe porque a vida não basta. O Gilson aí, a arte existe porque a vida não basta. Ferreira Goulart. O Nietzsche também tem uma fala muito que ele diz bem assim, colocado. Temos a arte para não morrer de verdade. Porque se a gente lidasse só com a verdade, só com aquilo que a vida é, a gente não suportaria. Então, alguma ilusão nós precisamos ter, né? Alguma coisa para enfeitar essa vida, nós precisamos. E esse enfeite, na verdade, ele vem da arte, né? Mas o enfeite, o sonho também. Eu queria que... Olha só, eu separei o Gilson, aqui até Gilson, conversa humaníssima, adorando. Ah, que bom. Eu queria... eu separei aqui eu posso ler um trechinho de uma poesia que eu separei aqui? Claro. Então, diz assim, é uma poesia... Eu separei uma... Pensando nas mulheres, mas claro que não vale só para as mulheres. Eu separei uma poesia da Cecília Meirelles, né? Nossa poetisa maravilhosa, Cecília. E ela diz assim, ó. O nome da poesia é Lua Adversa. Tenho fases como a lua. Fases de andar escondida. Fases de vir pra rua. Perdição da minha vida. Perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua. Tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário.
Então, eu achei tão bonito isso, porque parece que tem a ver mesmo com nossa época, que ela diz assim, né? Tenho fases de ser tua e outra de ser sozinha. Tenho fases de ir pra rua e outras de ficar escondida, né? Acho que essa é uma fase que nós estamos de estar escondida, né, Fátima? Escondida no bom sentido, né? De estar recolhida. E dá para também usar muito isso aí da Cecília Meirelles, né? Muito sensível que era, eu não li muito ela, mas eu lembro da literatura, e que dá para também a gente associar, Fábio, a questão das fases, quando a gente entende a astrologia um pouco mais. Claro! Ela fala ali nas fases da Lua. Então, a gente teve uma live essa semana, que quem acompanhou foi excelente, com uma astróloga parceira nossa e também com uma outra coach que estiveram aí, estão lá nas nossas lives lá atrás. E muito interessante como a mulher, como todas as pessoas têm influência, homem e mulher. Mas como o que a gente tem desejo, o que nos atrai fazer na lua minguante, na lua cheia, na lua nova, nas fases da lua mesmo. Porque às vezes a gente está com vontade de ficar lá encolhidinha e não tem criatividade, parece que sumiu tudo. A gente tem que estar conectado com o universo, com os astros. E no momento que a gente faz o mapa astral, que é outra ferramenta que a gente tem no Espaço Devi, que eu estou sempre dizendo para minhas amigas, sabe? O mapa astral, e outras, né, Fábio, que tu sabe que ajudam. Mas o mapa astral, tu vai entendendo um pouquinho. Eu nunca tive o desejo de ser uma profissional da astrologia, não, acho muito profundo esse estudo. Mas eu usufruo do que pouco que eu aprendi, eu usufruo muito, e vale a pena a gente se permitir, se acolher e também entender quando não está fluindo certo negócio, quando não está fluindo certa atividade que a gente planejou, e aí a gente vai lá e olha a numerologia, a gente vai lá e olha que data nós estamos, que lua nós estamos, vou lá para o meu mapa astral e diz, estava previsto isso aqui. Então, como que eu não vou? Eu sou muito conectada. Sim, é uma ferramenta de autoconhecimento também, né? O mapa astral, né? Uhum. E se a gente pensar assim, às vezes a gente vai falar com uma pessoa que é mais cética e ela diz, não, isso tudo não tem fundamento, porque não tem o rigor científico. Mas eu penso assim, primeiro a ideia da interconexão, né? A gente está interconectado, então quer dizer que os planetas e os astros efetivamente fazem alguma coisa com a gente, assim como a gente faz com eles. E a gente pode pegar como exemplo a própria Lua, né? A Lua, ela é tão respeitada, e se a gente pegar as narrativas dos antigos, né? De novo a ideia da narrativa, se a gente pegar a narrativa dos antigos, a gente vai ver que eles eram muito conhecedores. Claro que era um conhecimento que era passado assim informalmente, né, de geração em geração, mas, por exemplo, eu venho de uma família que os meus pais sempre tiveram essa prática muito bacana, que eu acho que é de ter horta, né? Então, o respeito que eles tinham pelo plantio, e ainda tem, né? Minha mãe ainda tem isso, pelo plantio das coisas de acordo com a lua. Na data certa, na lua. Na lua certa. Então, assim, agora não é uma lua bacana para plantar não sei o quê, porque a lua é, sei lá, minguante, né? Vamos plantar na lua. Isso era passado de pai para filho. Oi? Passado de pai para filho, isso, né? De muita sabedoria antiga de filósofos. Então, e como não... diante disso, não podemos dizer que os astros, a nossa relação com os astros é desprezível de modo algum, porque se isso está posto num conhecimento, vamos dizer assim, que durou todo esse tempo que veio até agora, é porque ele tem algum sentido, né? Eu estou falando de um exemplo porque ele tem prosaico, né? Eu poderia falar de tantos outros exemplos, né? A gente respeita a lua até para cortar o cabelo, né, Fátima? Para cortar o cabelo, lembra quando... outra coisa, eu usei a folha do chorão por muito tempo, nos anos 84, acho que 80. Eu usava lavar o cabelo nas luas, cortar e lavava com essa chá da folha de chorão. Olha a outra relação com a natureza. Porque o chorão, aquele
pé que dá perto dos rios, que tem uma folha comprida. Então, crendice ou não, mas era o que se falava muito na minha época e eu fiz isso. E eu confiava e dava certo. E assim, ó, na verdade, a narrativa, né, também é essa narrativa que não é exatamente a arte canônica, essa arte tradicional, mas ela tem um componente, vamos dizer assim, de criatividade e de autenticidade, que são essas histórias que a gente ouviu também, né? Essas histórias que nos constituíram, porque elas ajudam a explicar o nosso mundo, né? Então, por exemplo, isso da a lua, respeitar a lua quando vai cortar o cabelo, ou até as crendices, né? Não comer isso com aquilo, né? Eram crendices diferentes de crenças, né, Fábio? Crendices diferentes de crenças. Exato, exatamente. Mas eu quero dizer que de algum lugar e de alguma sabedoria isso vinha, né? Nem que fosse da sabedoria, vamos dizer assim, da experimentação prática, que não é daquele saber científico, testado e tudo mais. Mas, a gente pegar, por exemplo, as nossas avós e os conhecimentos que elas tinham das ervas, né? Elas não foram à escola, não foram à universidade, elas tinham um conhecimento que era da empiria, da experiência cotidiana, né? Porque não tinha remédio, então eles tinham que achar um jeito de resolver pelo menos as coisas que não fossem tão complexas do ponto de vista da saúde, né? Então, essas narrativas também ajudam a gente a estruturar, ajudaram a gente a estruturar o nosso mundo, né? Os adágios populares, essas crenças, essas ideias que foram sendo passadas para nós, né? Todas elas nos ajudam a preencher de sentido, porque nós não conseguimos viver sem o sentido. Essa que é a coisa. Aquela velha história assim, ó, se um avião cai no meio de uma selva e o índio nunca viu um avião, ele imediatamente vai criar uma história para explicar aquele avião. Ele vai dizer, o grande Deus Sol está revoltado conosco porque a gente não está fazendo os rituais corretos, então ela mandou o grande pássaro para nos alertar. Sei lá, estou inventando aqui. Eu quero dizer o seguinte, na falta de uma explicação, a gente inventa uma explicação, a gente inventa uma narrativa, a gente inventa uma história. E essa história, ela é acalentadora, porque a ausência dela, a gente não consegue viver com a ausência dela, a gente não consegue conviver com isso. Então a gente tem que dar graças a Deus pelas histórias, pelas narrativas, elas são jeitos de aplacar as nossas angústias, são maneiras como a gente alivia as nossas dores. Não resolvem todas as nossas dores, mas nos ajudam, né? Eu, há pouco tempo, eu li uma tetralogia, né? Quer dizer, não faz tão pouco tempo, faz um tempo já. Mas esses 4 livros ficaram muito fixados na minha memória. É de uma escritora italiana. E assim, ó, são 4 livros que contam, sabe o quê? A linda história de amizade entre 2 meninas. 2 meninas que depois viram moças, depois viram mulheres, depois envelhecem, né? A gente pode pensar assim, mas o que tem de tão emocionante na amizade entre 2 pessoas, né? Bom, primeiro que eu acho que a amizade é uma coisa maravilhosa e eu acho que a amizade é um tipo de amor, porque a amizade a gente escolhe quem a gente vai ser amiga, de quem que a gente vai ser amiga, e as que vão perdurar, as que são verdadeiras, espontâneas, e elas são ouro, porque elas são raras, né? Uhum. E segundo que a forma como aquela história foi sendo contada, claro que eu tive muita identificação ali, claro que aquilo me ensinou muito, claro que aquilo me fez entender como eu era também lá na minha infância, lá na minha adolescência, depois na juventude, né? E na relação com as amigas, os amores, o trabalho, as relações profissionais. Então, de novo, eu vou evocar minha outra amiga lá, vou dizer assim, ó, graças a Deus que existem os escritores para nos ajudar. Que bom, eles são companheirões nossos, porque nos colocam os livros na nossa vida. E boas histórias. E que isso vai alimentando, se não completamente, mas alimenta muito e faz a gente seguir, né? Um alimento para a alma. E faz a gente seguir em frente, assim, para a alma. Assim como tu falou, obra de arte. Inclusive, eu vou ler aqui agora uns recadinhos. E depois tu vai pensando aí nos nomes para indicar aqui para nós deixarmos aqui.
um nome de algum, dessa trilogia que tu falaste, ou de algum filme, alguma série, e alguma coisa. Eu vi aí, última semana, na internet, em alguns, no YouTube, muitas reflexões, né, sobre filmes que falam da mulher, né? Aí tu diz aí, ó, Lia, Luciana e Yost, inclui no currículo que a Fábia é madrinha do Matheus. Fábia. Sou mesmo, meu querido afilhado Matheus. Tu tá falando da Lia Yost, que era lá da Acrópole? Isso mesmo. Da Nova Acrópole, Lia, será que é a Lia? Inclusive, é uma fã de filosofia também, é uma amiga, uma amigona minha, e é uma grande interlocutora sobre as grandes questões da vida. Com ela tenho muitos debates. Ai, que delícia! Lia, que prazer, agora eu tô sabendo quem tu és. Porque aqui não tá a foto, mas eu já observei pelo nome. Outra aqui, ó, mais um comentário, que eu acho ótimos comentários. Minha avó, muito religiosa, nos chamava para dentro quando um moinho de vento varria a rua. Dizia que era o diabo. Por isso que lembro dela quando leio. Grande Sertão Veredas. Sim. Viu a associação que se faz. Quem falou? Adorei isso. Quem falou? Minha avó... Dilson. O Dilson. Dilson José. E a outra amiga aqui, muito obrigada aí dos comentários, Vanessa, Dilson. Vanessa Lobato. A expressão é de lua, por exemplo, denota a influência na lua na vida da gente. Que nós falamos, né? Obrigada. Isso é maravilhoso. Estamos aqui com a Lu, que será a nossa convidada de amanhã, eu acho. A Lu, a Estevão, Cristiane, Dulce, tuas amigas aí, ó. Nossas. Tomara que fiquem seguidores aí do Espaço Devi. São muito bem-vindos. Vão ficar, com certeza. E outra coisa, Fábio, essa brincadeira que a gente inventou aí, de estar colocando uma palavra, para não ser frase, para não complicar também. Uma palavra, assim, que agora tu pode começar a ir para o teu depoimento final, tá? Ainda tem tempo para falar, porque enquanto o pessoal está aqui, nós estamos aqui. E o Instagram agora, ele é até 4 horas. Só que se a gente tiver energia para tocar, né? Tá. Então, Fábio, e depois tu vai pensando, até mais o finalzinho, que eu falei que terá o sorteio daí com o pessoal que falar a palavra mágica depois. E aí no encerramento a gente vai fazer uma leve respiração para terminarmos a nossa noite e voltarmos à calma. Porque a gente fica meio empolgado, né? Empolgada e eu não fico mais ansiosa, mas assim, eu tô nessa vibração buscando para mim ser real em todos os momentos. Por isso que eu trago aqui o máximo assim de mim possível. Essa é a minha determinação, assim. Mas a gente vai fazer uma respiração até mesmo para a gente agradecer esse momento. Tá bem. Eu fiquei aqui agora angustiadíssima que tu me pediu indicações de livros e filmes. Eu vou... Não fica, tu pode escrever ali. Escreve para nós ali nos comentários. Eu vou te pedir licença para te enviar isso, porque às vezes eu lembro do título, não lembro do autor, às vezes eu lembro... Não lembro. Eu sou acostumada, eu tenho, não sei aonde eu li, se foi no Eckhart Tolle, se foi no Deepak Chopra, se foi aqui, ó, eu tô aqui com um livro de uma americana aqui, que é Como Criar uma Vida Encantada, que eu tô lendo agora,
Então, eu tô sempre, eu não sei da onde que eu li aquilo. Isso eu não sei como que a gente faz para poder gravar. E às vezes assim, ó, histórias legais que tu não lembra direito do nome do filme, então eu queria, assim, organizar isso melhor e posso te mandar numa outra situação. Agora, o que eu citei aqui, especialmente, eu tô fanzona, então vou dizer dela, porque é a que eu me lembro mais imediatamente. Uma escritora, tá? Se chama Elena Ferrante. Ela é uma italiana, e engraçado que, assim, ela faz uma coisa meio misteriosa, assim, que ninguém sabe quem ela é, e ninguém sabe, inclusive, se ela é uma mulher mesmo, porque ninguém nunca viu, ela não se apresenta. Mas ela escreve histórias sobre mulheres que são maravilhosas. Nesse momento, eu tô lendo um livro que se chama A Vida Mentirosa dos Adultos, que mostra, então, toda essa coisa sob a perspectiva de uma menina de 13 anos, mostra como os adultos, então, têm essas vidas cheias situações simuladas que não são verdadeiras. Então, traições, segredos, coisas que não podem ser ditas, né? No caso, ela está observando isso na família e nas relações em família. Então, esse mundo está se descortinando, porque até essa idade a gente acha que os pais são perfeitos, que eles não têm erros, né? E ela está descobrindo que não é bem assim. Então, é A Vida Mentirosa dos Adultos, e é um livro muito bom. Mas os livros que me capturaram, tá, dela é uma tetralogia, 4 livros que começa com Minha Amiga Genial. Tem até uma série também, se passa na Itália dos anos 30, e é absolutamente fantástica a forma como ela constrói essa história de amizade entre as duas, né? E enfim, isso não significa que elas foram sempre, vamos dizer assim, que aquilo foi sempre harmonioso, elas tiveram brigas, elas voltaram naquela amizade, né? Mas nunca deixaram de se gostar muito. E o outro livro que eu falei é esse que está super também famoso. O Dilson, que está nos escutando aqui, fez um depoimento, acho que ontem, sobre o livro. O livro ganhou o Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio literário brasileiro, né? Que se chama Torto Arado, e que conta a história dessas mulheres do sertão brasileiro, mostrando, assim, essa vida dura, difícil de ser mulher, de ser negra, né, nos recônditos do Brasil, e que também tem uma leitura muito, vamos dizer assim, sedutora. Tem um outro livro que eu queria sugerir, agora eu esqueci o título, só me lembro que é o último livro do José Faleiro. Dilson, me ajuda aí. Dilson, tu deve ter lido também o livro do Faleiro, que também é sobre racismo, que esse eu ainda não li, e dizem que é muito bom também. É um escritor novo aí que está surgindo. E bem, sobre filmes, eu poderia dizer tanta coisa, mas eu tô meio defasada em filmes, que agora eu quero olhar os filmes que estão candidatos ao Oscar e não tô conseguindo, tô com muita coisa aí, e acho que depois que eu ver esses filmes, que eu vir esses filmes, eu vou poder ainda fazer uma indicação até bem atual, assim, para todo mundo, então, né? Vamos marcar outra live daqui um pouco, tá? Marcaremos, fica para a próxima. Não, tu lembra que estava na pauta, eu te mandei o que eu escrevi aqui na pauta, que é a pergunta, a seguinte reflexão que eu faço para mim também, e compartilho aqui. Em meio a tanto apelo da mídia, em meio à tecnologia, em meio a tantos aplicativos, demandas, trabalho, como que fica? Aonde que fica o tempo aí? Como é que está o nosso tempo para dedicar? O que a gente tem feito para dedicar e para alimentar o nosso emocional, o nosso mental, o nosso espiritual? Então é isso que eu queria dar uma pegada, sabe? Dar uma pegada, porque eu tive que fazer essa mudança na minha vida no ano passado. A pandemia me deu muito atendimento, muita demanda por causa dos florais, por causa das terapias, e eu não estava bem preparada para assumir tanto, assim. E eu me estafei bastante no final do ano, e agora descansei um pouco no janeiro, levei livros, consegui ficar uma semana sem o celular, e consegui ler. Mas eu confesso aqui, que eu pego aqui 2, 3 livros ao mesmo tempo, e não estou conseguindo ir até o final de cada um.
porque eu tô querendo, eu olho, adoro essa leitura, ou se não leitura ali no PDF, e eu abro um, abro o outro, tudo eu quero, porque parece que esses livros chegaram na minha mão há anos atrás, estão aqui, há anos atrás, e eu não tinha o mesmo sentido, não fazia para mim, não caía ficha, não dava o mesmo sentido que eles estão me dando hoje. É impressionante como eu tenho livros que eu pensei, mas gente, eu já li isso aqui, eu não entendi dessa forma, e agora tá diferente. Então esse aí também é um questionamento sobre a nossa assumir muitas coisas com filhos, as aulas online das crianças. Eu em contato bastante com mulheres assim, que estão por aqui já, não tem tempo nem de cuidar da sua rotina de mulher, ou de ter um retorno financeiro de acordo com o seu trabalho, e aí tem toda a questão de relacionamento, todo mundo pertinho agora, filhos enlouquecendo, assim, como eu atendia, às vezes eu escuto no telefone, né? E então, aí, aonde que a gente está pecando? Aonde que a gente está precisando fazer essa reflexão, mudar essa rota? Eu nem sei, Fátima, se eu sou... É muito assunto, assunto. Eu nem sei se eu sou a melhor pessoa para falar disso, porque eu também acho, não sei se eu sou a melhor pessoa na administração do tempo, mas eu acho que a gente tem... Uma coisa que a gente tem que fazer é se prometer de parar de se boicotar, né? Porque quando a gente até tem os pensamentos bacanas, eu vou fazer exercício todo dia. Aí chega na hora de fazer exercício, tu coloca outra coisa no lugar, tu cria uma... Não cria rotina. Cria uma desculpa aqui, uma desculpa colar. Porque mesmo com todos os nossos, ou justamente por isso, com todos os nossos afazeres, é fundamental que a gente dê prioridade às prioridades, né? E a gente fica se enganando de que nós temos que trabalhar, fazer tudo para depois fazer algo que seja, digamos assim, só para gente. Mas o fato é que se nós não cuidarmos de nós vamos adoecer e essa máquina não vai produzir tão bem quanto deveria, né? Então, isso é um pensamento que eu tenho, sabe? De reservar um momento para me cuidar, inclusive para fazer a máquina funcionar bem, a contento, inclusive por conta dessa demanda produtivista, né? Então, faz algum tempo que eu coloquei... Então, tu sabe muito o que falar, Faz um tempo que eu coloquei uma coisa maravilhosa na minha vida que eu descobri, que é yoga. Então, inclusive, nesse tempo de pandemia, eu aprendi a fazer a minha prática, né? Que às vezes eu posso fazer, digamos assim, seguindo algo que está na televisão, a aula gravada, ou não, porque agora já incorporei algumas posturas que eu sei que eu preciso fazer e etc. Faço por minha conta também. E é incrível os ganhos, assim, porque a yoga não tem a ver só com o físico, ela tem a ver também com o espiritual, né, e com o mental, com a questão também do foco, né, e me sinto muito bem. Eu inclusive, vou te dizer, assim, que hoje eu me sinto melhor hoje, mais velha, do que alguns anos atrás, quando eu não praticava, né, eu vejo um ganho muito importante. E a outra coisa, para te ajudar, para fazer nós temos yoga, vou fazer a propaganda. Eu vou fazer justiça. Não, para fazer... Nós temos yoga no Espaço Devi. Isso, e para fazer justiça ao Espaço Devi também, falar dos produtos da Fátima, tem coisas que eu tomo, então quer dizer que tem uma coisa que é da beleza, digamos assim, de dentro para fora, né, que tem a ver com a postura de vida, com as coisas que a gente acredita, com as formas de levar a vida, não ser tão, né, derrotista, digamos assim, ser mais animada, mas também com as coisas que a gente toma profilaticamente, né? E alguns produtos que a Fátima tem aqui são maravilhosos mesmo, fazem muita diferença, né, na nossa vida, na nossa beleza aí. Na nossa energia, digamos, porque tudo é energia, né? Exatamente. Pois é. Então, Fábio, obrigada. E vamos tá pensando aí na palavra da noite. Que palavra, o que
Que palavra te soa e tu Tá. intuíste? Eu elegi Intuiu. a palavra justamente durante a minha fala. Eu acho que ela é a melhor palavra que a gente podia encerrar essa noite, que é a palavra empatia. Eu desejo que sejamos e que consigamos ser muito Que empáticos delícia. para fazer desse lugar aqui, dessa dimensão terrena, planetária, deste momento, um lugar um pouco melhor para se viver. Ai, maravilha, maravilha. Eu sei que tu tá falando, é a Fábio que eu conheço aí, tá? Um beijo, então. Ô, Fábio, não, vamos então já colocando então aí, meninas, as gurias que estão me acompanhando lá, as meninas que vão largar agora o post, então é empatia. E quem falar mais vezes lá, quantas vezes quiser, vai estar levando então esse hidratante aqui, ó, hidratante de bolsa, que é com Rafarmine, coenzima Q10, um hidratante em gel para pele madura. Homem ou mulher? Ó, já fiz o meu merchandising. Isso aí. Então, Fábio, vamos voltar à calma, então? Vamos voltar à calma. Vamos voltar à calma? Como a gente diz, né, na escolinha lá, com os pés no chão, e cada um dentro da sua conexão aí, cada um bem simples. Isso aqui não tem objetivo nenhum de avaliar ou de puxar para alguma vertente de fé, de crenças, né? Mas sim de a gente acreditar num ser maior e que nós possamos estar aproveitando, nos conectando, cada um com a luz, com a ferramenta que gostar. Mas aqui nós elegemos, então, essa nossa vela, através de uma vela simples aqui, que tem uma chama, que é o fogo, e que nos remete também à chama, à luz, que é a luz crística, a luz do fecho da chama dourada, que pode ser visualizada por a gente agora. Respirando fundo. Pode respirar. Respira no seu tempo aí. É com a tua luz, Criador, que eu quero neste momento me apoiar, me conectar e quero receber de ti a força, a coragem, a sabedoria para discernir, que essa chama que nós estamos visualizando penetre pelo nosso chakra coronário e venha trazer toda a energia para nós e que nós possamos irradiá-la também a todas as pessoas necessitadas, todas as pessoas todo o universo, todas as plantas, todo o reino animal, vegetal, para as águas, para o cosmo todo. Que a gente possa estar receptivas a esta ordem, a esta conexão. Que nos momentos de baixa, nós possamos nos lembrar. Lembrar também do aqui e o agora. Que é o único momento que existe de verdade. Segundo muitos mestres, o futuro, ele depende simplesmente do agora. E assim, sucessivamente.
Só posso agradecer do fundo da minha alma a todo esse momento, a ti, todas as pessoas que estão aqui até agora, que escolheram, fizeram muito a diferença. Muito, muito, muito. E a você, professora Fábio, foi uma delícia estar aí contigo. Abriu mais um pouquinho a minha cachola. Me arrepiei até. Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, imagina, a noite foi ótima. Esse encontro foi maravilhoso e que tu tenha sempre tanto sucesso aí nas tuas empreitadas, que tu é uma mulher cheia das iniciativas bacanas aí, que tu reúne essa movimento, essa mulherada, bota elas para pensar e para fazer coisas. Mas foi no momento que eu me conheci melhor, que eu me permiti a fazer o que está dentro de mim. E com isso, eu me reenergizo. E aí eu digo que vale a pena, como diz que a gente sofre pela dor ou pelo amor, mas a gente também pode se curar pelo autoconhecimento. Isso aí. Né? Pelo nosso reconhecimento. Tudo isso foi muito bom hoje, Fábio. E aí, muito obrigada, gurias, pelo coraçãozinho. Então tá. Eu pediu pro teu filho fazer uma foto nossa, eu vou ficar sem registro. Pedi, depois eu mando para ti. Ele fez? Tá. Até outra hora. Então tá. Muito obrigada, pessoal. Beijo. Continuemos. Beijo. Tchau. Tchau.